Em 1999, A Espera de um Milagre estreou nos cinemas e emocionou plateias, críticos e, ao longo do ano, se tornou um filme muito necessário para quem acompanha as obras do Stephen King que são adaptadas para o cinema. Milagres, transformação, vida, injustiça, racismo. O público torceu para que John Coffey fosse livrado da morte por um crime que não cometeu. Um filme estrelado por Tom Hanks, um ratinho e um homem grandão. Nesse especial de Páscoa vamos falar de A Espera de um Milagre. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Tem um diretor que não gosta desse filme. O John Coffey é um anjo? Ele é a encarnação de Jesus Cristo? O que o Stephen King queria dizer com as mensagens simbólicas e religiosas? O ratinho era alguma metáfora? O Paul se tornou imortal? Curiosidades, bastidores, melhores cenas, vamos falar nesse especial de Páscoa após a vinheta. I'm tired. Não sai daí. The Green Mile, ou A Espera de um Milagre, lançado em 1999. O título se refere ao piso verde no corredor, por onde os prisioneiros caminham, antes de serem executados na cadeira elétrica. A direção, roteirização e coprodução é do Frank Darabont. Ele chamou esse de o filme mais satisfatório de sua carreira. O produtor também foi o David Valdez. É baseado no romance de 1996 do mestre do terror Stephen King. Ele elogia bastante esse filme e diz que foi a melhor adaptação feita da sua obra. O Frank Darabont demorou 8 meses para adaptar o roteiro do livro. Quando ele estava começando a escrever, ele descobriu que o seu gato estava com câncer. Ele estava morrendo, mas sem dor. Aí ele desistiu de sacrificá-lo. E, em vez disso, ele cuidou do gato, enquanto adaptava A Espera de um Milagre. Ele dizia que o gato era um co-roteirista, ou copiloto, já que ficava ao lado dele ali enquanto ele escrevia. E o gato vivia praticamente essa experiência do corredor da morte. O gato faleceu 2 meses depois, praticamente na mesma época que o roteiro foi finalizado. O filme foi rodado no estúdio Warner em Hollywood, em West Hollywood, Califórnia, e em locações em Shelbyville, Tennessee, Blowing Rock, Carolina do Norte, e na antiga prisão estadual, lá no Tennessee. Os cenários internos foram construídos pelo diretor de cenografia, Terrence Marsh. Ele queria mesmo dar essa sensação de espaço, uma sensação de história, uma sensação de mistério também, de certa forma. Escolheram janelas alongadas, semelhantes à de uma catedral, porque há um elemento muito mítico nesse filme, um elemento sobrenatural. A cadeira elétrica também foi um objeto personalizado e foi inspirada em prisões reais que possuem esse dispositivo. O orçamento foi de 60 milhões e o filme arrecadou mais de 290 milhões. Então estamos em 1935, no corredor da morte de uma prisão sulista. Paul Edgecombe é o chefe de prisão que tem John Coffey como um de seus prisioneiros. Aos poucos, desenvolveu-se entre eles uma relação em comum, baseada na descoberta de que o prisioneiro possui um dom mágico que é, ao mesmo tempo, misterioso e milagroso. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas, do resumo breve, os momentos emocionantes, marcantes, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você já ouviu falar de A Espera de um Milagre, se você gosta ou não gosta. Me dê dicas de filmes para trazer aqui para o canal, para a gente estar falando aqui das curiosidades, bastidores, relembrando. E também já peço, se você estiver gostando, peço a gentileza de dar uma curtidinha, que já vai me ajudando também, e compartilhando com quem é fã de A Espera de um Milagre, do Tom Hanks. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição, depois no final do vídeo. E é isso, vamos embora falar do filme. Primeiro, a gente viu um grupo de homens caminhando furiosos, como se já estivessem prontos para encontrar algo. E a gente sabe que são as pessoas atrás das meninas que desapareceram. Conhecemos um velhinho que vive em um asilo, chamado Paul Edgecombe, aqui interpretado por Debs Greer. Ele costuma fazer longas caminhadas todos os dias na floresta. E aí, ao ver um filme na televisão, ele se emociona. E uma amiga dele é a Elaine, interpretada por Eve Bent. Ele vai começando a contar
do tempo que trabalhava como carcereiro no corredor da morte, lá na década de 30. Isso era no auge da Grande Depressão. Esse foi o último filme do ator Debs Greer. Ele inicialmente recusou o papel, porque estava com problemas de saúde. Só que o Frank Darabont queria tê-lo no papel de qualquer jeito. Então ele filmou ao redor do personagem do Greer até que os problemas de saúde dele fossem resolvidos, suficientemente para que ele pudesse assumir o papel. Aí o Paul mais jovem é interpretado pelo Tom Hanks. Chega à penitenciária um homem grandão, né, que eles falam, o John Coffey, interpretado pelo Michael Clarke Duncan. Ele é um personagem muito memorável. Me dê suas mãos, chefe. Impossível. Você já remete à espera de um milagre. Ele é acusado de ter matado e violentado 2 crianças. Eram irmãs. Aí você vê os carcereiros com medo dele, mas ele tem um coração quase que de criança. Uma inocência. E aí o próprio Paul vai percebendo isso ao longo do filme. Aí tem a cena que ele pede para não apagar as luzes, que ele tem medo do escuro. John Travolta, Kevin Costner, Michael Douglas, Richard Gere, William Hurt, Jeff Bridges, Dennis Quaid, Michael Keaton e Tim Robbins foram considerados para o papel de Paul Edgecombe. O Michael Clarke Duncan precisou parar de pegar peso durante as filmagens para parecer mais um homem de 1935. O Rodney Barnes foi o substituto do Michael Clarke. Segundo o próprio Barnes, ele entrou escondido no set, na perua policial. Aí surpreendeu Frank Darabont, pedindo um emprego. O diretor ficou impressionado com o esforço dele, e aí o contratou. Ele queria mais trabalhar no filme porque era muito fã do Stephen King. O Shaquille O'Neal e o Ving Rhames foram considerados para o papel do John Coffey. O Tom Hanks aceitou esse papel, mas como um favor para o Darabont, porque ele recusou um papel em Um Sonho de Liberdade, de 94, para poder interpretar Forrest Gump, que foi no mesmo ano. Originalmente, o Tom ia interpretar o Paul mais velho. O problema é que a maquiagem não estava muito legal. Eles não conseguiam tornar o Hanks mais velho. O Stephen King disse que o Tom Hanks caiu como se fosse um sapato velho no papel do Paul. O Frank Darabont disse que o John Coffey representa almas extraordinárias e visionárias que surgem na história da humanidade de tempos e tempos, e que nós, os demais, nos sentimos compelidos a exterminar. Simplesmente a gente não aceita a mensagem extraordinária de amor. Não é uma ideia tão absurda mesmo, mas sempre que aparece alguém que personifica algo bom, temos que crucificá-lo, temos que atirar nele, temos que matá-lo, disse o diretor. Porque você pode fazer um comparativo do Coffey com Jesus Cristo. A cama do Coffey foi construída mais baixa para fazer com que o Michael Clarke Duncan parecesse mais alto. Quando os atores tiveram dificuldade para encontrar um ator que fizesse o John Coffey, o Bruce Willis sugeriu o Michael Clarke Duncan. Por quê? Eles já tinham trabalhado em Armageddon. Na verdade, o Michael Duncan tinha uma altura semelhante à dos outros atores, do David Morse, e era alguns centímetros mais baixo que o James Crowell, por exemplo. Eles usaram muitos ângulos criativos aqui, para dar a impressão de que ele era gigante. Por exemplo, tem cenas que o Michael sobe em uma tábua, o David Morse no chão. O Tom Hanks ficava em uma vala cavada, só para cumprir essa finalidade, e é um bom trabalho da direção do Darabont. Tem os outros carcereiros, o Percy Wetmore. É o pior de todos, é o mais repugnante, estressado, violento. Ele tá ali porque ele é parente do governador, interpretado por Doug Hutchison. Ele sem as armas fica igual criança, todo medroso, até mija nas calças numa cena. O ator brincou que toda semana era um capítulo diferente de abuso do Percy durante as gravações. O diretor originalmente queria outro ator, o Barry Pepper, para interpretar o Percy. Tem também o Hell, interpretado pelo Jeffrey Demun, de The Walking Dead, A Bolha Assassina. O Brutus, interpretado pelo David Morse. Tem também o Dan Stanton, interpretado pelo Barry Pepper. Também tem a participação do ator Harry Dean Stanton, parecido com o do personagem Jeffrey Demun, que é Harry, e o Dean Stanton, né, que é o personagem do Barry. Aí ele é levado para um teste na cadeira elétrica. Aí o personagem fala que tem que colocar a esponja molhada, né, para poder a eletricidade logo fritar o cérebro, o cara não sofrer tanto. Eu acho legal essa passagem de cena enquanto o local é vazio, daqui a pouco é preenchido por pessoas que vão acompanhar a execução. Tem um ratinho que aparece. Percy tem um ataque de raiva ali, querendo matar o bicho. Eu gosto também da dinâmica entre os guardas. Eles zoam um com o outro, aí discutem, são companheiros, né, ajudam depois o Paul, por exemplo, a tirar
o John Coffey da prisão. O Graham Greene também faz uma participação, ele é eletrocutado. Os guardas da prisão usam uniforme, só para dar uma sensação mais autêntica. Só que na época que se passa o filme, eles não tinham uniforme. Só que no livro afirma que todos os guardas estavam fardados quando trabalhavam na Miley. Da mesma forma, as camisas de força. Elas têm fivelas, né? Mas esse acessório só foi criado 50 anos depois. As camisas de força em 35 eram amarradas. E aí o próprio problema, assim, em questão de história, que as cadeiras elétricas na Louisiana, nos anos 30, usavam a força como método de execução e só trocaram para uma cadeira de execução elétrica em 1940. Então tem esses probleminhas aí históricos. O Tom Hanks se mantinha no personagem do Paul Edgecombe sempre que o Stephen King visitava o set. O King perguntou para ele se ele queria sentar na cadeira elétrica. O Tom Hanks se recusou, dizendo que era o responsável pelo bloco. A Bonnie Hunt faz uma participação como a esposa do Paul. Ela disse que ganhou apenas 15 libras pelo papel. Levou só meia hora, brincou a atriz. Tem o personagem do diretor, o Hal Morris, interpretado pelo James Cromwell. A esposa dele está muito doente. Ela tem um tumor cerebral. Mais pra frente, o Paul consegue tirar o Coffey da prisão e ele a cura numa cena muito emocionante. Ela se chama Melinda, interpretada por Patricia Clarkson. O Darabont sempre quis o James Cromwell pro papel. Aí depois do ator ler o roteiro, ele se emocionou e aceitou imediatamente. Um dos prisioneiros também conhecidos é o Del, interpretado pelo Michael Jeter. Faz amizade com o rato e o batiza de Senhor Jingles. O Michael Jeter é considerado a alma do elenco, segundo o produtor David Valdez. Ele se lembra do Tom Hanks chorando no último dia de filmagem do Michael. 15 ratos foram usados no filme. Cada um passou meses treinando truques diferentes. O Tom Hanks não estava fingindo limpar a jaqueta. O rato realmente cagou nela. Muitas vezes os atores estão olhando para um laser apontado para o chão e não para um rato. O Sr. Jingles não está empurrando o carretel. Está sendo puxado por um equipamento que foi apagado por efeitos visuais. O rato está seguindo um cheiro que foi aplicado no carretel. O rato usado na cena do pisão era um fantoche. Outra atuação fenomenal, cara, é do Sam Rockwell, que faz um homem malvado. É a pura maldade. É o Wild Bill. Ele cospe no John, desfere ofensas racistas, urina no guarda, coloca ele numa cela isolada, aí ele cospe um chocolate. Eu pensei até que fosse merda. Eu não sei nem o que é. A equipe fez um pequeno canhão para lançar esse chocolate no ator David Morse. A gosma atingiu o ator tão forte que subiu pelo nariz, entrou nos olhos e na boca. O ator não achou graça nenhuma, pois ele é alérgico a chocolate. Para se manter fiel ao livro, o Sam Rockwell pediu que a equipe aplicasse espinhas nele para uma cena de nudez. O Josh Brolin chegou a fazer uma audição como Wild Bill. O Paul e o John começam a nutrir uma amizade. O Paul tá sofrendo de infecção urinária. Aí tem a cena lá que o Coffey o cura. Sempre tem essa luz brilhando forte. E o Paul vê que o cara é um ser extraordinário. Ele fez um milagre ali. E aí tem a famosa cena depois que ele cura o Paul, né? Estou cansado, chefe. Cansado demais. O Tom Hanks, pra mim, é um baita ator. O seu personagem procura ter empatia, né? Sabendo que aqueles homens vão morrer, por mais perversos que sejam, pelos crimes terríveis que cometem. Ele é devotado ao trabalho, tanto que nunca cuidou da saúde. Olha aí, desenvolveu essa doença aí. Depois de curado, ele vai lá e transa a noite toda com a esposa. E aí ele decide investigar o que aconteceu com o John Coffey. Também tem o ator Brent Briscoe. O Michael Clarke Duncan ficou um pouco incomodado de ter que segurar a virilha do Tom Hanks na cena que ele cura o Paul. O Hanks saiu do set e voltou para fazer a cena. O Duncan agarrou a virilha e ficou chocado ao descobrir que ele colocou uma garrafa vazia na calça. Aí o ator se sentiu mais confortável com a cena. Vamos falar da trilha sonora. Quem compôs foi o Thomas Newman. E eu acho belíssima aqui, quando ela entra nos trechos dos milagres, quando tem um momento mais emocionante, a cena de cura da Melinda. E essa foi a trilha mais longa que o Newman trabalhou na sua carreira. Até então, ele passou 6 meses envolvido no projeto. Seu objetivo não era escrever músicas cativantes, mas sim encontrar uma espécie de hiperrealidade para intensificar o senso de misticismo. O Frank Darabont ficou apaixonado pelo trabalho dele. Um arco-íris de música e emoção, segundo o diretor. Eu gosto da fotografia dentro da prisão. São tons amarelados que parecem dar uma sensação de
paraíso, um amarelo com laranja bem intenso nas cenas em que o Paul está com a esposa em casa. O bloco E foi construído como um grande cenário para que a câmera pudesse acompanhar os atores em planos mais longos. Aquela parede gigante de tijolos no fundo da prisão é feita de fibra de vidro leve. Todas as paredes podiam ser removidas para dar espaço às câmeras e à iluminação. O chão da prisão é todo verde, né? Lá onde o Paul vive, no asilo com os idosos, o chão também é verde. Então tem essa simbologia de que os idosos também estão trilhando seu caminho até a morte. Tem a participação do ator Gary Sinise, fazendo Burt Hammer Smith. Ele foi advogado do Coffey e acredita sim que ele é responsável pela morte das crianças. O Gary e o Tom Hanks já tinham trabalhado juntos em Forrest Gump. O Paul passa a desenvolver uma amizade com o John, o Percy pisa no Sr. Jingles e a cena sensacional que o John o traz de volta. Aí sempre sai esses bichinhos da boca dele, como se ele estivesse cuspindo tudo de ruim que ele tirou da pessoa. Do rato. E os guardas ficam sem acreditar. Nessa cena, o Michael Clarke estava segurando uma lâmpada, mas a maior parte do brilho é efeito digital. E chega a hora do Del ser executado. É uma cena chocante, sem trocadilhos. Porque o Percy não molha a esponja, então o cara é fritado ali, as pessoas ficam apavoradas. Acho legal esses trovões aí. Quem conduzia esses trovões era o próprio Darabont, ele se divertia muito. O Michael Jeter manda muito bem nessa cena, ele recita uma oração ali. E essa cena é inspirada numa execução de um condenado à morte, o Jesse Taffero, cuja culpa permanece em dúvida até hoje. Em 4 de maio de 1990, chamas de 6 polegadas saíam de sua cabeça durante sua execução na cadeira elétrica. Autoridades policiais alegaram que essa execução foi mal feita. Foi causada pelo uso inadequado da esponja. Usaram uma sintética ao invés de uma natural. O Michael Jeter aprendeu sozinho a dizer o Pai Nosso. É porque o personagem tem uma herança cajun. Ele aprendeu a falar esse idioma, né? Dá pra ouvir enquanto a esponja é aplicada nele. Fala bem baixinho. Foi ideia do próprio ator fazer esse recital aí. Hail Mary em francês cajun. O Michael Jeter também esteve em um filme chamado Um Ratinho Encrenqueiro, de 97. Outro filme co-estrelado por um rato inteligente. O Doug Hudson fez uma aposta de $20 com os figurantes, ali nos bastidores, durante a cena de execução do Del, que eles não iriam conseguir recitar suas falas. Sem ele saber, o Tom Hanks escreveu as falas do Hudson em grandes cartões atrás deles. O Hudson percebeu a piada enquanto os figurantes ficavam rindo. No final do dia, ele devia pelo menos $60 a pessoas diferentes. Aí vira o maior caos, o cara pega fogo, é uma gritaria. Eu acho engraçado uma cena que o diretor dá um esporro neles. Ele fala assim, pô, o Bill Wilde tá lá cantando. Aí o Paul responde, senhor, ele sabe cantar. Eu não sei, acho essa cena engraçada. O Paul planeja com os amigos a fuga do Coffey. Ele é inocente. Algo arriscado, né? O Paul já não acredita que ele tenha feito aquilo. Eles começam a executar o plano. Quem pode pôr tudo a perder é o Percy. Mas aí eles o amarram e depois negociam sua soltura. Eles colocam o Walton pra dormir. Engraçado, ele tá deitado no chão, né? Quando ele desmaia, ele cai em cima da cama. Um erro de continuidade aí. Conseguem sair com o John. Ele parece uma criança grandona ali, sabe? Falando do mundo, que é muita violência, e é muito puro, inocente. Tem a cena que o Hall aponta a espingarda para eles. O John diz que só quer ajudar. Essa cena que ele cura a Melinda é muito boa. Ela dá para ele uma medalha de São Cristóvão. Foi um mártir. E ele também é grandão. Para deixar a Melinda estranha, maquiadores fizeram parecer que ela não tinha sobrancelhas. Quando Melinda Morris é visitada por John Coffey, ela entrega a medalha de São Cristóvão. No catolicismo, ele é conhecido como padroeiro dos viajantes. Coffey se descreve como um andarilho. Jennifer Lopez recusou o papel de Melinda. Quando Paul e o Brutus levam John Coffey para fora à noite, o John olha para as estrelas e diz, olha, chefe, é a Cassie, a dama na cadeira de balanço. Essa é uma referência à constelação de Cassiopeia. Na mitologia grega, a rainha Cassiopeia é frequentemente retratada sentada em um trono. O John começa a enforcar o Percy. É uma cena bem tensa, ele joga aqueles bichinhos na boca dele. E o cara fica em estado catatônico, parecendo um zumbi, e caminha em direção à cela do Walton e atira nele várias vezes. Depois ele também solta aqueles bichinhos e vai parar num sanatório. E a cena icônica quando o John segura a mão do Paul e a gente fica sabendo quem matou as crianças. Foi
o Bill Wilde. Ele era um funcionário de confiança do dono da fazenda. Essa sequência que o Paul vê o que aconteceu foi filmada em uma velocidade mais lenta, para dar uma qualidade mais onírica. O Sam Rockwell se sentiu muito mal fazendo essa cena com as crianças. Isso porque as meninas gostavam dele ali nos bastidores. O Paul pergunta ao John se ele quer fugir. Aí o Coffey responde que está cansado de ficar sozinho, cansado das pessoas ruins, e que a todo momento há sofrimento na Terra. E eu acho legal que ele sente isso. É empatia. Aí ele fala que nunca viu um filme. E aí ele vê o mesmo filme que o Paul vê quando tá velhinho lá no asilo. Essa luz atrás do John não foi coincidência do diretor. Remete bastante às figuras de santos, de Jesus Cristo. O John, morto por um crime que não cometeu, as iniciais John Coffey, Jesus Cristo. E essa cena do John assistindo ao filme é muito legal, é muito icônica. Eu lembro muito das chamadas do filme no SBT. E chega a hora da execução do John. William Sadler faz o pai das meninas assassinadas, bem novinho. Aí o Paul faz todo o procedimento, né, aquelas falas. O John pede para não colocar o capuz, porque ele tem medo do escuro. E todo mundo ali bem relutante, né, não querendo fazer aquilo. E as pessoas ali com um olhar de condenação. Ah, vai fritar no inferno. Não, é o racismo, né, entranhado, tanto do advogado, de defesa das pessoas. Se você reparar, ele tem um machucado aqui, o John, alguém já deve ter o agredido, marcas de um tempo muito preconceituoso. E aí o Paul manda ligar a energia e você vê os guardas chorando ao executar um homem inocente. Aí diante do cadáver dele, o Paul coloca de volta a medalha de São Cristóvão. Para fazer com que o John fosse grande, a cadeira elétrica era menor do que a cadeira usada em outras cenas. O Paul narra que nunca mais conseguiu fazer uma execução após a morte do John. Agora, no tempo atual, ele velhinho, ele vai com a Elaine caminhando até a floresta. Dentro do local tem o Sr. Jingles. E o Paul comenta com a amiga que tem 108 anos. Na dublagem que eu vi no filme tá 180, que dá a entender que ele é imortal. Que o John passou para ele alguma coisa quando o curou, como se fosse parte do dom. Aí o Paul enxerga isso como se fosse um castigo. A Elaine posteriormente morre, ele tá ali diante do caixão dela, o filho morreu, a esposa. A trama remete a um evento real, que envolve um garoto de 14 anos. George Junior Stinney Jr. foi um jovem americano que com apenas 14 anos foi condenado por matar e agredir sexualmente duas meninas brancas em 1944. Uma década depois, quando se passa o filme, na cidade de Alcoro, na Carolina do Sul. Esse caso chocante culminou em sua execução na cadeira elétrica. Foi de maneira bastante rápida, no mesmo ano em que se deu a prisão e o julgamento. Porém, a sua verdadeira participação no crime nunca ficou esclarecida. Ela foi investigada muitos anos depois, e aí se provaria que o garoto era inocente. Só que é importante frisar que o Stephen King nunca falou de uma suposta inspiração nisso. Segundo Frank Darabont, a eletricidade deve soar como se fosse uma fera sendo liberada. O Tom Hanks presenteou toda a equipe do set às sextas-feiras à noite com refeições variadas. Isso desde sushis a hambúrgueres. O Tom Hanks disse que o filme trata de grandes mitos que comunicam as complexidades de ser humano. A trama originalmente seria ambientada em 32, mas aí foi adiada para 35, por conta do filme O Picolino de 35, para que ele pudesse ser exibido ali no filme. O Stephen King também pediu para ser preso e sentar na cadeira elétrica, mas ele não gostou muito da sensação e pediu para sair. O nome do professor John Coffey foi inspirado em um professor universitário, o Rev. John Coffey. Coffey ministrou aulas de história na Emerson College, em Boston, e se aposentou em maio de 2005. O Stephen King o conheceu e gostou muito do nome dele, então usou no filme. O Tom Hanks começou a ganhar peso para o próximo filme que ele faria também de grande sucesso, Náufrago. Durante a produção, achando que interpretar um guarda de meia-idade era uma oportunidade para exibir sua aparência mais rechonchuda. O Tom Hanks estava gravando diálogos do Woody de Toy Story 2 enquanto gravava À Espera de um Milagre. Embora muitos dos romances do Stephen King se passem no Maine, aqui a trama se passa na Louisiana. No entanto, o sobrenome do Paul, Edgecombe, é o nome de uma cidade na costa central do Maine. O Stephen King respondeu às críticas que vinham do filme, como se fosse uma alegoria racial. É que a única razão que ele fez o John Coffey negro era que, dado o tempo, o lugar e o cenário e o crime pelo qual foi condenado, era a única forma de não deixar dúvida de que ele teria sido sentenciado à morte. O diretor Spike Lee não gosta desse filme, tá? A trama se desenrola enquanto o Paul conta
para Elaine o tempo de carcereiro. No livro, Poe escreve a história em forma de romance. No final do filme, quando Poe deixa o cemitério após o enterro de Elaine, uma lápide pode ser vista atrás dele com a inscrição Green e outras duas, uma em um primeiro plano e outra à direita da tela, que dizem história. A AMC parece gostar muito desse filme porque sempre o exibe na sua programação. Eu acho um filme emocionante, um dos melhores da carreira do Tom Hanks, um grande trabalho do Darabont de direção, de atores, as atuações são ótimas, o Michael Duncan arrasa mesmo, infelizmente ele faleceu muito cedo, faleceu em 2012, aos 54 anos. O Tom Hanks fez uma homenagem para ele. Eu lembro de uma referência nos Simpsons, em um episódio em que o Homer e a Marge são acusados de assassinar uma velhinha, e aparece o John Coffey e o Sr. Jingles. O Del chegou a dizer que o Sr. Jingles jamais moraria numa floresta, e quando o Poe tá velho e vai visitá-lo, ele tá numa floresta, né? O filme foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme, melhor ator coadjuvante para o Michael Duncan, melhor roteiro adaptado por Frank Darabont e melhor som. Não levou nenhum. Esse é o segundo filme que o Frank Darabont dirige. O primeiro foi Um Sonho de Liberdade, de 94, que também é inspirado na obra do Mestre do Terror. É isso aí, pessoal. Isso que foi A Espera de um Milagre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí embaixo que sempre passa alguma coisa. Alguma cena, algum detalhe. É um filme com muito simbolismo religioso. Se eu esqueci isso, pode colocar aí também. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal e dá uma curtidinha que me ajuda bastante, ativa o sininho para não perder nada. Se possível, compartilhe o vídeo. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder também. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado também, de outros especiais de Páscoa dos anos anteriores, e é isso. A gente se vê por aí, chefe. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. On the Green Mile.